Olá, pessoal. O pessoal está entrando aí. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Paulo, a Gabriela, o André, boa noite para vocês. Então, enquanto o pessoal está chegando aí, né, eu vou me apresentando um pouco. Eu me chamo Ana Cristina Chagas, eu sou psicóloga e também psicoterapeuta. Hoje a nossa live, ela é uma live bem diferente, não é? Para todos nós. É uma live, na verdade, a qual nós vamos trazer um pouco de prosa e de poesia, não é? E teremos aí um convidado super especial, que é o Edgar Diniz. Daqui a pouquinho ele está conosco aí. Dá boa noite aí ao Eli, ao Ricardo. Sejam todos bem-vindos. Manu, seja bem-vinda também à nossa live. Então, como eu estava falando para vocês, não é? Meu nome é Ana Cristina Chagas, eu sou psicóloga e também psicoterapeuta. Falar um pouquinho do meu trabalho, né, que eu venho desenvolvendo, tanto o acompanhamento psicoterapêutico é, online agora, né, com essa nova modalidade, por conta até das questões do isolamento social. Mas para além disso, né, na minha prática, no meu dia a dia, eu criei, na verdade, uma forma de me comunicar melhor com as pessoas, né, através de um minuto de reflexão. O que é isso? Todas as quartas-feiras, não é? Eu faço um minuto de reflexão, que é para poder lançar para as pessoas algum tipo de temática a respeito da psicologia, para que a gente possa refletir de uma maneira bem breve. E aí as pessoas me mandam os temas que elas desejam, na verdade, fazer essa reflexão e nós vamos refletindo ao longo do tempo. Para além disso, também nesse momento de pandemia, não é? Também nós criamos aí que é a leitura compartilhada, estamos fazendo a leitura do livro A Coragem de Ser Imperfeito e também o Domingo com Poesia. Então, todo domingo, quem desejar acompanhar, fica à vontade. Para que vocês possam também me encontrar na rede social, para além dessa do Instagram, né, @psi Ana Cristina Chagas, tem também no Facebook, que é psicóloga Ana Cristina Chagas, e também agora criei um canal no YouTube, algumas pessoas pediram, e aí eu criei Coragem, e o canal chama-se Psicologia Dialógica. Então, quem desejar. Mas vamos agora ao que mais interessa, que é a presença do nosso convidado, não é? Edgar, ele já entrou aí, seja bem-vindo. Iremar também aí do Inclui PE, muito obrigada, Iremar, pela sua presença. Então, gente, já que nós estamos falando de prosa e poesia, o tema da nossa live é a vida pensada e sentida nos tempos atuais, não é? É uma temática aí que nos instigou para que nós possamos refletir um pouco, mas nada melhor do que o nosso convidado para poder falar um pouco disso, não é? Então, vou convidar aqui o Edgar Diniz, para que ele possa acessar aqui a nossa live. Guardar ele entrar para que ele possa começar a dialogar junto conosco. Carlinha, seja bem-vinda, Carlinha, também à nossa live. Olá, Edgar, boa noite. Boa noite, tudo bom, minha amiga? Tudo bem? Tá conseguindo me ouvir bem? Tô ouvindo bem, tô vendo tudo bem, tudo claro, tá tudo certo aí? Então, que ótimo. Seja bem-vindo, Edgar. Quero dizer para você que é uma honra tê-lo aqui conosco. Né? Eu acho que é um momento muito importante para que nós possamos refletir, para que nós possamos também compreender a importância da poesia na nossa vida, não é? E compreender também um Uhum. pouquinho aí do seu trabalho. Eu vou pedir para que você possa se apresentar, mas antes disso, ressaltar que você é poeta, cordelista, escritor, professor e, para mim, para além de tudo isso, um transformador social. Você sabe da admiração, não é, que eu tenho pelo seu trabalho
E eu gostaria que você se Uhum. apresentasse um pouco, já que o sentido é prosa e poesia, a gente vai dialogando ao longo do tempo, tá bem? Tá bom, tá bom. Primeiramente, eu que agradeço, Ana, assim, a gente teve a oportunidade de fazer alguns trabalhos juntos, isso foi muito importante, juntar essa questão da poesia com o trabalho que você faz, né, com os vários trabalhos que você faz também, né, isso foi muito bom. É, tá tudo certinho aí, tá vendo e escutando bem, né? Sim, estou. Acho que o pessoal também, né, Beleza. pessoal? Finaliza aí. Quem estiver ouvindo bem, vocês sinalizam para nós. Então, se você quiser um resumo de quem eu sou, assim, no meu trabalho, resumir também é difícil, né, porque eu também faço muitas coisas, mas tem uma poesia que eu digo assim, para os versos que eu falo, eu peço atenção, pois falo da paz, do amor que conduz, deixados por ele, o Mestre Jesus, seguindo eu tento cumprir a lição. Viver cada dia é minha missão, tentando aprender para poder ensinar. De Patos eu sou e me chamo Edgar, carrego também no meu nome Diniz, eu canto os meus versos, assim sou feliz, nos 10 de galope na beira do mar. Eu vim para educar, esse é meu papel, cumprir a tarefa que eu vim para cumprir. Eu sei do caminho que devo seguir, projeto de vida educando em cordéis. O bem ao irmão é o tesouro fiel, e quando partir é o que quero levar, no céu, no sorriso, mãe encontrar, dizer que ela foi meu anjo, meu guia, voltar outra vez para fazer poesia nos 10 de galope na beira do mar. Esse sou Ah, eu. olha aí, que Em poesia, apresentação em, maravilhosa. A em sua poesia voz, sou eu. né? Mas, sem ser em poesia, né, eu sou paraibano, sou de Patos, na Paraíba, moro há um tempo já aqui em Pernambuco, e sou formado em História, né, tenho um pós em História do Nordeste, então, desde a faculdade, né, sempre o Nordeste, né, estava sempre à tona, e na faculdade eu conheci um poeta, cordelista, e eu já fazia poesia, mas poesia mais livre, e esse poeta me encaminhou para o cordel, e esse poeta, transforma esses teus versos em cordel, aí adentrei no cordel, e ainda na faculdade eu resolvi fazer um projeto, que é o projeto Educando Cordel, que é meu projeto de vida, que é com que eu trabalho. E eu resolvi fazer esse projeto Educando Cordel e comecei a trabalhar nas escolas. Os meus colegas de sala, que já estavam dando aula, ficavam me chamando. Eu digo, vem aqui na minha escola fazer uma oficina. Aí eu achei interessante o trabalho e eu disse, rapaz, eu vou adentrar nisso. Aí fiz o projeto Educando Cordel. Na época, a gente colocou no Funcultura, foi aprovado e tal. E comecei a caminhada e disse, é isso mesmo, vai ser isso mesmo. Aí, pronto, hoje é minha vida, né? Hoje eu não consigo desassociar Edgar do projeto Educando em Cordel. E a gente vai caminhando e vai aprendendo e vai fazendo. E dentro do projeto Educando em Cordel vai surgindo coisas, né? Vai surgindo sarau, palestras, oficinas, congressos, feiras. E a gente vai trabalhando e vai divulgando um pouco isso. E claro, como você falou também, a gente vai transformando, vai mudando, né? Porque eu acho que o intuito de tudo isso que a gente faz é justamente a gente projetar algo, né? Tem Hum. uma frasinha de Mário Sérgio Cortella que ele diz assim, eu não quero ser famoso, mas quero ser importante. Porque quem é importante sempre importa algo, né? Então, eu acho que é muito interessante você sempre importar algo, sempre estar levando algo para as pessoas. Eu acho que é um pouco, o projeto Educando em Cordel é um pouco disso aí. Que bom, não é essa tua perspectiva de pensamento, não é? De nós Uhum, importarmos aquilo que nós temos de mais intrínseco, daquilo que a gente quer compartilhar com o outro, daquilo que a gente quer construir com o outro, não é? E eu acredito uhum, muito, sabe, Edgar, que a poesia, ela vem como essa forma também transformadora na nossa vida, não é? É como se fosse uhum, um autoencontro, na verdade, e uma forma de nós expressarmos aquilo que está muito intrínseco dentro de nós, que às vezes, falando para o outro, a gente não consegue, mas numa escrita, inclusive em algum momento na psicologia, a gente também considera a escrita como uma escrita terapêutica, né? E a escrita, ela uhum, coloca, ela expressa em algo aquilo que de fato está ali emergente dentro de nós. Para você, como que é isso? uhum.
você está ali nas suas construções? Como é que tu... existe algum tipo de rito, algum tipo de ritual? É algo a mais que te inspira a poder fazer os seus cordéis, né, as suas poesias? Como é que isso procede para ti? Bem, no meu caso, porque aí também se divide em duas coisas, né? Existe a questão da minha inspiração, como é que surge, mas também existe a questão com quem eu trabalho, né? Tanto nas escolas regulares como nas escolas das unidades prisionais. Então, de onde é que vem isso, né? No meu caso, não existe uma fórmula, né? Existe, no caso, o tema que está aqui, né? Então, surge, pô, tem que fazer uma poesia para alguém, um exemplo. Então, está formulado mais ou menos o que eu quero, mas também não sai na hora, né? Assim, eu vou fazer agora. Deixa a inspiração vir. É por isso que, no caso, o poeta não pode ter muita pressa, né? Não pode ter muita pressa. E a poesia, ela pode sair, claro, eu posso fazer uma só, mas a poesia em si, ela precisa calma, né? Porque existe uma diferença entre o poema e a poesia. Então, eu sei as regras do poema de cordel. Como se faz um poema? Então, eu posso fazer qualquer poesia em qualquer momento. Só que a poesia dentro desse poema, ela vem quando ela quer vir, né? Uhum. É meio chato, né? A poesia, porque ela vem quando quer vir. Então, assim, você vai sempre ver vários poetas falando do mesmo tema. Mas um vai falar mais bonito do que outro, talvez seja a palavra essa, né? Apesar que não existe a questão da beleza na poesia, né? Depende de quem está escutando. Mas é mais ou menos isso. Para você ter uma ideia, vários poetas já falaram sobre saudade. E tem um poeta chamado Pinto do Monteiro que ele diz: saudade é uma palavra que conheço desde criança. Saudade e amor ausente não é saudade, é lembrança. Saudade só é saudade quando se perde a esperança. É muito bonito isso, né? Porém, um poeta chamado Antônio Pereira, que é conhecido como o poeta da saudade, ele diz: saudade é um parafuso que quando na rosca cai, só entra se for torcendo, pois que batendo não vai, mas quando enferruja dentro, nem distorcendo não sai. Então, eles dois falaram sobre saudade, cada um falou de uma forma diferente, né? Mas aí, qual é a saudade mais bonita, né? Não tem como definir nesse formato, né? Então, para eles fazerem essas poesias, eles deixaram a poesia que existia dentro deles sair. Né? E talvez tenha sido na hora, mas talvez tenha tido um momento de se dizer isso, né? Então, fica meio complexo você dizer qual ritual, qual formato, né? Eu acho que a poesia, ela vem assim, de repente ela vem e sai. E o interessante do que eu falei também, da questão das unidades prisionais e das escolas, é que tem a questão de que as pessoas sempre acham que não pode fazer, né, poesia. Sim. As pessoas sempre dizem assim, eu não sei fazer poesia, né? E o interessante é que quando a gente começa a ensinar o poema, as regras, aí eles começam a dizer poesias que nem eles sabiam que tinha isso dentro deles, né? É verdade. Então, isso aí é interessante também, né? Porque a gente, assim, eu não ensino poesia, eu ensino a regra da poesia, né? O poema. E a poesia está dentro de cada um deles. Eu acho que isso é importante a gente falar disso. Quero agradecer a presença aqui também na nossa live, né, do Dr. Luciano Siqueira, é o vice-prefeito do Recife, e ele está dizendo o seguinte: poesia sempre. Sem a poesia, a vida seria cinza. E você, o que você acha disso, Edgar? Sem a poesia, a vida seria cinza. Isso é quase um mote, né, mestre? Eu acho, sim, que sem a poesia ela dá outro sentido, né? Eu acho que a gente não tem como, depois que você adentra no universo colorido da poesia, né, não tem como você ver as coisas no outro formato, né? Você tem que ver tudo de outro formato. Né? E tem até um poeta chamado Manuel Chudu, que uma vez disseram assim para ele: poeta, vocês fazem poesia com tudo? Aí ele disse assim: faz poesia com tudo. Aí tinha umas formigas passando assim, aí o cabo disse: faz com essas formigas aí. Aí ele disse assim: admiro 100 formigas uma folha carregando. 60 puxa na frente, 20 atrás empurrando. E as 20 que vão em cima pensam que está ajudando, né? Então dá para fazer poesia com tudo.
Mas, claro, eu acho que a poesia, ela dá outro sentido, né? É tanto que esse trabalho que eu faço, às vezes, quando eu vou numa unidade prisional, por exemplo, e é um local inapropriado para ter poesia, né? Porque não é um local belo, Uhum. mas sai poesia. Então, se sai poesia, de certa forma, coloriu, né? É No verdade. local cinza, entrou as cores da poesia. Então, eles conseguem fazer poesia lá. Então, eu acho que, de certa forma, é isso aí que o nosso mestre Luciano falou, né? Com toda certeza, Edgar. Agradecer também a presença da atriz Daniela Câmara, né? Daniela, ela é maravilhosa, Daniela. Parabéns também pelo seu trabalho, prestigiando aí a nossa live também, Edgar. E já que você está trazendo, né, as especificidades do seu trabalho, principalmente, né, do Educando em Cordel, como é que é para você? Porque eu sei que, pelo pouco que eu lhe conheço, né, você faz esse trabalho, além de ser realizado também nas unidades prisionais, você também leva para as escolas, para as comunidades, não é? E também para outros Uhum. espaços. Como é que é para você desenvolver esse trabalho? Você estava falando anteriormente, né, que às vezes as pessoas pensam que não são capazes de fazer esse tipo de construção, né? Mas surge. E aí, como é que tu se sente trazendo, na verdade, aguçando a potencialidade daquelas pessoas para esse tipo de construção? Como é que é isso para você? Aí entra mais teu trabalho, né? Que é a questão da psicologia. Oi, tá funcionando aí? Oi, Ana, tá aí? Oi. Falhou um pouco, mas aí eu vou convidá-lo novamente, tá bom? Só um instante. Vamos aguardar o nosso poeta entrar novamente, reconectando lá com ele. Tá me ouvindo, Edgar? Faltando Agora tô. agora. Acho que Foi foi uma um. falhação, mas tudo bem, não tem problema. Ao As vivo é pessoas assim, estão né? dizendo aqui, que pena que travou, porque tá tão lindo. Então vamos continuar. Ah, Não é? então Você vai continuar. adiantando aí esse Mas, momento. mas a pergunta eu não escutei, não. Não, eu estava falando para você, não é para você, como é que você se sente potencializando essas pessoas, não é, Ah, a uhum, fazerem esse tipo de construção. E só para pegar um gancho, né, eu inclusive li uma reportagem sua que dizia o seguinte: as memórias do cárcere em cordel. E achei um tema super interessante. Gostaria uhum. que, na sua resposta, você também comentasse sobre essa matéria, se possível. Foi, na época que eu lancei o livro, deixa eu pegar aqui para você ver, foi esse livro aqui, ó, Nas Asas da Liberdade. Hum, Na época que eu lancei ele,
saiu em 3 jornais, aí eu não lembro qual foi esse que saiu com essa frase, né? Que eu achei muito interessante também, As Memórias do Cárcere, né? E é mais ou menos, isso está muito dentro da pergunta mesmo que você fez, né? Porque vai ficar registrado o dia a dia deles nas poesias, né? O que eles sentem fica nas poesias. Tem até desse livro, tem uma poesia que eu acho muito interessante, que um cara chamado José Ricardo, ele disse assim: os muros me põem limites, os dias me traz saudades, as grades, muitos sofrimentos, a cela, realidade. A cama é meu retiro que me leva à liberdade. Vê, né? A cama é meu retiro que me leva à liberdade. Então isso é grande demais, né? Isso é muito grande. Isso tem um universo aí dentro, né? Teve outro, João Batista, ele escreveu assim, ele disse: vento forte que destrói, leva grande ilusão. Sentimento apagado, mexe mais o coração. Que o vento leva a chave que me prende na prisão. Isso é grande demais, Muito né? significativo. Muito forte, né? Muito forte, muito significativo. Então, então são esses versos, né? Que dizem muito o que eles sentem, né, e que a gente pode fazer, de certa forma, mesmo não sendo da área, a gente pode fazer uma análise do que é que está acontecendo, né? Está tendo crescimento, é isso mesmo, né? O projeto está fluindo, porque, assim, né, esse projeto que eu faço, eu não tenho como dizer assim, o resultado, porque nós estamos falando de subjetividades, né? Então, como é que eu posso dizer qual é o resultado? Geralmente, quando a gente faz trabalho com esse público, a gente sempre pensa assim que, tipo assim, eu vou salvar, né? Parece que é uma religião, né? Assim. E não tem como a gente salvar, né? Porque cada um tem seu processo de caminhada, né? Então, assim, eu estou dando um conteúdo para que, através desse conteúdo, ele possa crescer na caminhada, né? Sim. Mas, claro, ele vai cometer erros, como cometeu, né? Talvez menores, ou mais, todos nós cometemos, né? Claro. E ele vai crescendo, que a poesia seja só uma ferramenta, ou mais uma ferramenta, para que ele possa se expressar, para que ele possa levar isso no caminho, né? É uma Mas, possibilidade assim, do autoencontro também, né? justo, principalmente isso, né? Porque como a poesia é algo para você se encontrar, né? Então, o trabalho é justamente isso, assim, para que através dos versos que eles façam, eles possam fazer uma análise de onde eles estão, como chegaram lá, como se melhorar, né? E tá tudo dentro disso aí. Perfeitamente. E é muito, muito interessante, não é? E para além desse seu trabalho no sistema prisional, você ressalta também que faz o trabalho nas escolas e nas comunidades. Tu queres falar um pouco desse trabalho que tu desenvolves? Pronto, dentro das escolas, que eu faço trabalho também nas escolas particulares, eu faço com esse projeto Educando em Cordel, que são livros, né? São 2 livros que eu tenho, e a escola adquire esse livro. A gente faz uma formação para os professores, e os professores vão trabalhando a poesia durante o ano, né? E depois a gente tem um encontro com eles, onde eles vão recitar as poesias, os estudantes, né? Vão recitar as poesias, vai ter um encontro com o poeta, que é muito importante isso também, porque aproxima o estudante do escritor, do poeta, que às vezes está muito distante, né? Então, o que é que acontece? Às vezes a gente diz assim, poxa, principalmente na minha época, assim, os poetas, né, os escritores sempre estavam muito distantes. Então, a gente lia um livro e não ia ver esse autor nunca, né? Sim. Então, essa questão da gente estar na escola, ela, assim, esse contato com os estudantes é muito importante, porque aí eles dizem, poxa, a gente pode ter o contato com um poeta, um escritor. Então, nas escolas, acho que é fundamental, né? Afinal de contas, o cordel é um patrimônio, né, nacional, né, cultural. Então, é importante demais o cordel estar na sala de aula, já que ele é um patrimônio nosso, né? E nas comunidades, esse trabalho eu faço justamente quando tem alguma ONG, né, que entra em contato comigo, a gente vai e faz esse trabalho também. Às vezes faz um cordel para a ONG, distribui isso.
que eu acho que a gente teve a oportunidade de se encontrar até no Ruas e Praças, né, que é uma ONG, e a gente fez um trabalho lá. Eu acho que é isso. Aí vai surgindo, né, vai surgindo entidades, vai surgindo pessoas, e aí a gente vai ampliando nosso leque de conhecimento. Oi, É Vicky, mais ou menos isso. é o seguinte, não só para mim, mas para todas as pessoas que estão aí, né? Mariana, Cris, sejam bem-vindas também à nossa live. Luciana, Luciana. Me responda o seguinte, Edgar. Todos nós, independente de sermos poetas ou não, eu acredito que todos nós temos um pouco de poesia, não é? Somos poesia, digamos assim. Mas é verdade. temos então, todos nós, essa possibilidade de construirmos ou lapidar aí a nossa criatividade para fazermos um cordel? Me dá uma luz sobre isso, como é que isso funciona? Precisa ter algum tipo de habilidade mais específica para poder fazer esse tipo de trabalho tão belo que é esse qual você faz? Boa pergunta essa aí, viu? Mas não precisa não, assim. Claro, precisa você gostar, né? Mas é muito interessante, é justamente o que eu te falei, assim, as pessoas sempre pensam que para escrever precisa ser um acadêmico, né? E não necessariamente precisa ser um acadêmico, afinal de contas a poesia de cordel é uma poesia popular. Então é uma poesia que veio do homem do sertão. E antes do cordel ser escrito, existe o cantador de viola, que ele canta a poesia, mas não sabe escrever. A maioria dos poetas cantadores, repentistas, eles eram analfabetos, né? Então, não necessariamente está ligado a um contexto acadêmico, mas está ligado a um contexto interior, né? E isso é interessante. Mas, claro, como o cordel tem regras, aí se você souber as regras, fica mais fácil. Agora, o mais interessante disso é que os cantadores, eles cantavam a poesia, sabiam as regras, mesmo sem saber ler. Aí como é que você pensa assim, como é que o cara sabe rimar se ele não sabe escrever, né? Como é que ele sabe que amor rima com flor, Sim. né? Se ele não sabe escrever. Aí é o som, né? Aí isso é interessante demais também, né? Sim. Então os grandes cantadores, eles faziam as poesias pelo som. E claro, o cordel ele tem um ritmo, e pelo ritmo do cordel, né? Então, por exemplo, tinha dois cantadores, um chamado Sebastião Dias e outro chamado Zé Cardoso. Eles estavam numa cantoria, e geralmente na cantoria, às vezes um fica dizendo um verso para o outro rebater, né, com poesia. E Sebastião Dias é um homem mais culto, aí chamou Zé Cardoso de analfabeto na hora. Aí Zé Cardoso disse assim para ele: aprendi a cantar sem professor, com a graça de Deus eu sou completo. Você vem me chamar de analfabeto exibindo o diploma de doutor. No congresso que eu for competidor, eu vou dar em você 10-0. Bastião, eu vou ser muito sincero. Se eu deixar de cantar, não sou feliz. Ser poeta, eu sou porque Deus quis. Ser doutor, eu não sou porque eu não quero. Veja que grandiosidade, né? E você dizer por isso que é poeta repentista, porque ele diz essa poesia na hora, de repente, né? Então, e essa poesia, ela tem todo um contexto de rimas. Só para você ter uma ideia, e para quem está nos assistindo, entrou Letícia. Letícia trabalha comigo no Educando em Cordel, viu? Ah, que legal. Parabéns, Letícia, pelo trabalho desenvolvido. Sim, só para você, o pessoal que está nos ouvindo, para você ter uma ideia, essa poesia que eu recitei agora é chamada de décima. Por quê? Porque são 10 versos, né? Só que aí ele tem que rimar o primeiro verso com o quarto e com o quinto, e o segundo com o terceiro. Aí o sexto, o sétimo com o décimo, e o oitavo com o nono. Vê que coisa, né? Então tem que ter toda essa rima. E olhe bem, o cara é analfabeto e ele consegue fazer essa rima, né, só pelo som, né? Isso é interessante demais. E quando você entra nessa questão de dizer assim, poxa, mas aí mesmo sem saber escrever, ele consegue dizer poesias bonitas, né? Aí por quê? Porque a poesia está dentro dele, né? Ele não tem um contexto acadêmico, mas tem a poesia dentro dele. E um exemplo disso, muito prático, uma música que você já escutou, que é uma poesia, que se chama Ai Se Você já escutou essa música? Não me... É uma poesia.
Ice Cess, já? Não me Lembra, não? Você pode me lembrar? Pronto, quem canta essa poesia é Cordel do Fogo Encantado. Sim, É a banda de Arco Verde. sim. Quem escreveu essa poesia foi Zé da Luz. Zé da Luz, ele uma vez disseram para ele que ele não podia fazer poesia de amor porque ele era quase analfabeto, né? Aí disse, rapaz, como é que tu vai escrever poesia de amor se tu é quase analfabeto? Aí ele disse essa poesia, ele disse, se um dia nós se gostássemos, se um dia nós se querêssemos, se nós dois se empareássemos, se junto nós dois vivêssemos, se junto nós dois morássemos, se junto nós dois dormíssemos, se junto nós dois morrêssemos. Se pro céu nós a subíssemos, porém se acontecesse de São Pedro não abrisse, a porta do céu fosse dizer qualquer tolice. E se eu me arriminasse, se tu com eu insistisse, para que eu me resolvesse, e a minha faca eu puxasse, e o busto do céu furasse. Das vezes que nós dois ficasse, das vezes que nós dois caísse. E o céu furado arriasse, e as virgens todas fugissem. Pronto, isso é uma poesia do Zé da Luz. Aí se cessa o nome dessa poesia. Então, é um poeta popular, escreveu de uma forma que não está na forma certa de se escrever, digamos assim, certa não é a palavra também, mas escreveu uma poesia maravilhosa, né? Sim. Então, é mais ou menos isso. Não precisa ser acadêmico para escrever a poesia popular, mas tem que ter poesia. Porque o que é que pode acontecer? Perdão, que para escrever a poesia você precisa sentir? Precisa sentir, é justamente o que eu ia dizer. Você pode pegar um acadêmico e pode colocar um poeta, um homem do sertão, né? E o acadêmico pode não fazer a poesia. E o homem do sertão pode escrever uma poesia, né? Entendi. Então, é mais ou menos isso aí. Basta sentir e expressar, Luciana acabou de falar aí. Agradecer a presença da Milena, da Cecília, que está aí conosco. Sejam muito bem-vindas. Ô, Edgar, e deixa eu te perguntar algo. A gente sabe que nós estamos vivendo, né, vivenciando, digamos assim, um momento muito delicado, né, que é esse momento da pandemia, e aí veio também com o isolamento social, né, onde muitas pessoas, infelizmente, né, tiveram e ainda têm dificuldade de lidar melhor com este momento, e aí o momento que não pode trazer algum tipo de ansiedade, algum tipo de transtorno de ansiedade. E dentro da psicologia, nós apontamos, obviamente, e construímos, não é, junto com as pessoas, possibilidades para que elas possam lidar melhor com este momento. E aí eu gosto muito de poesia e compreendo também que a poesia é um caminho, né? A partir do momento que nós pensarmos na escrita terapêutica, nessa possibilidade do autoencontro consigo mesmo, isso vai possibilitar esse sujeito, né, de uma forma muito singular, muito subjetiva, a possibilidade dele ressignificar este momento e encontrar outras possibilidades e também se potencializar como sujeito, digamos assim. Você, dentro da tua perspectiva, dentro da tua experiência, né, do teu dia a dia aí encontrando essas pessoas, em contato com essas pessoas, como é que tu enxerga a poesia para este momento atual? Como é que é isto para tu? Boa, muito bom, né? Mas o interessante é, quando a gente fala poesia, aí dá a impressão que, claro, né? Se eu falo poesia, é a questão da escrita. Mas eu acho que a poesia ela tem algo maior, né? Porque dá a impressão, por exemplo, que aqui em casa todo mundo escreve poesia, né? Porque eu escrevo, então, esposa, filho, todo mundo escreve poesia. Não funciona bem assim, né? Mas o importante não é isso. O importante é que você veja o mundo com poesia. Isso é importante, né? E o que é ver o mundo com poesia? É escrever poesia? Não, necessariamente, né? Mas é de você, por exemplo, assistir um filme e perceber poesia no filme. Né? Você ler um livro e perceber poesia no livro. Né? Então, são esses detalhes que eu acho que é o achado da poesia, o que é o legado da poesia. Né? Então, eu conheço muitas pessoas que dizem assim, que vão para sarau de poesia, que adoram poesia, e dizem, poxa, mas eu não escrevo poesia. Mas você tem poesia dentro de você. Né? Porque para você ir para o sarau de poesia, você vê um poeta declamando. Se você não tiver poesia, você não vai visualizar o que ele está dizendo. Né? Então, você tem que ter poesia. Não necessariamente de escrever. E nesse período de pandemia, de isolamento social que estamos vivendo, é justamente você
perceber a poesia que existe dentro de você. Uhum. Onde é que está essa poesia, né? Você consegue perceber as coisas diferentes? Você está conseguindo se vivenciar, né? Se encontrar. Então, esse se encontrar é a poesia que existe dentro de você, né? Então, são esses detalhes. Agora, claro, se você escrever, melhor ainda, né? Porque você está com tempo de escrever e de colocar todas essas questões no papel. Então, nada melhor. Mas eu acho que a poesia está dentro dessas entrelinhas que é a nossa vida, né? Sim. Combina muito com o que a Luciana Vasconcelos acabou de falar aqui, não é? Agora vem funcionando como uma válvula de escape. Expressar o momento vivido, dar um alívio da pressão emocional. E é bem isso mesmo, não é? Uhum. Que você está É, trazendo. a Luciana é uma parceira do projeto, ela tem ajudado muito, ela é de João Pessoa, empresária lá, nos ajudou muito no projeto. Veridiana também falou aqui, eu amo observar as flores. Olha, Tem algo mais poético do que isso, né? pois é, Veridiana. Não tem algo mais poético do que isso. Eu acho que tem até uma canção, né? Que essa canção tá bem atual, né? Para não dizer que não falei das flores, né? Sim, De Geraldo Vandré, caminhando e cantando e seguindo a que linda canção, né? canção. Somos todos Somos todos iguais, iguais, né? Braços dados braços ou dados ou não. não, né? Então, essa música tem muita poesia, fala de flores. Eu acho que é justamente isso, assim, é observar esses detalhes. E, e o interessante disso que Veridiana falou aí, eu acho que a gente consegue observar um pouco das pessoas sem julgar, que não vale julgamento, né? Afinal de contas, eu trabalho numa unidade prisional, não posso julgar as pessoas, né? Porque cada um tem sua caminhada. Mas, mas nós conseguimos perceber, de certa forma, as pessoas diante do que é que elas enxergam, né? Então, vai ter pessoas que vão passar por um caminho onde tem flores e eles não vão nem enxergar. Sim, Então, tem alguma dureza ali que impede de enxergar. Tem alguns preconceitos, tem um monte de coisa ali que impede de enxergar. Mas graças a Deus que nós estamos mudando, né? é verdade. Os homens estão mudando. E a poesia, ela nos ajuda justamente, não é? Eu vou mudar então o termo, não é nem a poesia, os sermos poéticos, digamos assim, enxergar o mundo com a poesia nos ajuda a ampliar o nosso olhar para as especificidades que estão, como você falou, né, nas entrelinhas de cada situação que o mundo nos impõe, não é? E que nós vivenciamos no nosso dia a dia, né? Por exemplo, nesse período de pandemia, de quarentena, como você bem colocou, cada um também vai procurando a sua possibilidade diante dos recursos que se tem ali existencialmente falando. E a poesia não necessariamente, como você falou, né, não precisa ser escrita, pode ser vivenciada. E isso é muito bonito, isso é muito belo, não é? Só que existem pessoas que mesmo obtendo esse tipo de recurso, elas não conseguem, não é? Uhum. E eu não sei se você já teve uma experiência assim parecida, porque quando você traz isso para mim, não é? A gente compreende assim, que a maioria das pessoas tem os seus recursos internos capazes de poder ampliar esse olhar para poder compreender a poesia dentro das suas especificidades, mas tem aquelas pessoas que tentam também serem ou se disponibilizarem para a poesia ou para esse tipo de questão, na perspectiva do trabalho que você faz, e não consegue. Você já se deparou com um tipo de situação assim, de alguém, por exemplo, se frustrar naquele momento por não conseguir atingir talvez aquilo que foi proposto, ou você acha que o mínimo que é atingido Como é que tá? Só um minuto que deu uma amarradinha aqui, Ana. Só um minuto.
Deixa eu ver. Tá conseguindo me Oi, ouvir? voltou. Voltou. Tô. Mas o interessante é que eu tô com o celular próximo e tá travando nós dois, assim. Então é como se fosse algo É, não só de uma, mas das duas. Porque tá travando as nossas duas imagens. entendi. Mas, mas De repita, por repente, favor. é a conexão mútua mesmo aqui, a minha e a sua internet. É porque, além de tudo isso, ainda estamos São João, é os fogos. Mas diga de novo, né? Então, se você já se deparou com alguma situação em que uma Sim. pessoa não conseguia atingir, digamos assim, o objetivo que Uhum. foi em uma oficina do Educando em Cordel ou em algum tipo de atividade que você desempenhou com esse trabalho? Uhum. Não, toda vez que eu vou fazer o trabalho, sempre tem produção. Eles sempre produzem água. Agora, já ocorreu de não ter produção por conta do contexto de alfabetização. Então, como eu faço um trabalho nas escolas, não, porque quando eu vou para as escolas, eu já vou para as turmas onde as crianças, né, já sabem escrever, ler e escrever. Mas Uhum. acontece de eu estar numa unidade prisional, que eu faço trabalho na EJA, né, na Educação de Jovens e Adultos, e eu estou com uma sala com, por exemplo, 30 pessoas. Né? Só que dessas 30 tem dois que estão lá, mas que ainda não têm condição, Uhum. né? Mas estão. Entendo. Então, eles têm essa dificuldade de escrever, aí eles ficam meio tímidos. E, assim, o ruim disso tudo é porque, como eu não tenho muito tempo, por exemplo, eu não passo um mês com a turma, eu passo 4, 5 encontros com a turma. Então, não tem como eu trabalhar essa questão da escrita com eles por conta do pouco tempo que eu passo com eles. Então, eu deixo exercícios para os professores ir trabalhando, mas sempre tem uma produçãozinha. Nem que depois eu dê uma ajeitada. Né? Uma ajeitada só mais no contexto gramatical, assim. Mas sempre sai uma poesia. E por mais que eles tenham dificuldade disso, assim. Agora, claro, quando eles têm mais conhecimento, aí começa a poesia que eu falei de Zé Ricardo, né, que já está no ensino médio. Então, é outro contexto. Agora, também não podemos julgar. Sim. Por quê? Porque, às vezes, eu pego um cara que está ali na quinta série e ele diz um verso assim que eu digo, meu amigo, de onde é que saiu isso? Mas é o conhecimento que ele tem, né? O Perfeito. conhecimento que está dentro dele. E pronto, e falar nisso, eu não sei se você conhece, você que trabalha na área, tem um presídio lá em Itamaracá, que é o HCTP, que é um presídio psiquiátrico. Ele tem a PAI e ele fica do outro lado, assim, né? Mas fica em Itamaracá, é um presídio psiquiátrico. Então eu estava lá fazendo um trabalho, que eu também trabalho lá, e um rapaz, e se ele está lá é porque por conta de um contexto psicológico, né? Claro. Mas ele escreveu uma poesia chamada Pedaço do Acaso, que está nesse livro. Eu queria recitar para você, para poder te explicar o motivo dessa poesia. Sim. Aí ele disse assim para mim, ele disse, poeta, eu tenho uma poesia lírica, eu posso te dizer? Eu disse, claro. Aí ele disse assim, Pedaço do Acaso. Ele disse, pode ser que no acaso nasça um desejo, ao brilhar de cacos de vidro, sinto 1000 cortes, um prazer simples, a dor da flor da alma. Como se fosse no acaso. 4 beijos, um olhar doce e impiedoso. Se as 10 luzes do céu brilharem por um acaso, espero que abra os teus olhos e sinto o meu amor tocar os teus sentimentos. Ao respirar o teu perfume, comparado às flores do Vale das Sombras, eu imagino como seria o doce toque dos teus lábios, mesmo que seja apenas um sonho. Vê que lindo, né? E esse rapaz, ele é Cícero, o nome dele, Muito. e quando ele disse essa poesia, eu disse, meu amigo, que poesia, né? Eu disse, qual é a sua escolaridade? Ele disse, eu tenho a quinta série. Aí eu disse, poxa, mas como é que tu tem tudo isso, assim? Porque são detalhes, né? As 10 luzes do céu brilharem por um acaso, né? Sim. Então, né, Todo um o vale contexto, das... né? o Vale das Sombras, né? Então tem todo um... Aí ele disse, é porque eu comprava muito a apostila de filosofia e ficava lendo, né? Então, assim, ele não tem um conhecimento acadêmico, mas ele tem um conhecimento de
de olhar coisas, de observar, de ler coisas, né? Apesar de ter uma escolaridade muito baixa, assim, para a idade dele. Eu acho que ele já tinha, perguntei a idade, mas ele já devia ter uns 30 anos. Então é isso. Então, vê que maravilha, né? Para você deve ser um baú, um tesouro, né? Porque você vai encontrar várias coisas dentro de tudo isso, né? Para mim, que sou apenas poeta e educador, eu percebo várias coisas. Imagino que é um psicólogo, assim, dar uma lida no material desse, perceber ele, perceber todas as entrelinhas, né? Todas as entrelinhas que tem nisso tudo. Deve ser, muito interessante. É muito rico, né? É muito rico. E aí, como a nossa live chama-se Prosa e Poesia, Vida Pensada e Sentida nos Tempos Atuais, não é, Edgar? E eu trouxe aqui, na verdade, para uma poesia do Mia Couto, na verdade, para você. Ele é um expoente da literatura africana e eu trouxe essa poesia para nós refletirmos juntos, não só eu e você, mas todas as pessoas, não é? Que estão aí na live, e eu achei ela muito significativa. E ela diz o seguinte: cruza as mãos sobre as montanhas, um rio esvai-se ao fogo do gesto que inflamo. A lua eleva-se na tua fronte, enquanto taquiteias a pedra até ser flor. Olha só que significativo, né? Eu gostaria que você fizesse, na verdade, esse paralelo, né? Porque aqui na última estrofe, quando ele diz que taquiteia a pedra até ser flor, ou seja, daquilo que a gente pode transformar, né? O poder da transformação. E eu acho que é muito isso que nós estamos falando aqui, né? Como é que tu avalia isso? E como é que você... Eu trouxe essa poesia nesse sentido mesmo, para fazer essa pergunta, né? Tactear a pedra até ser flor. E a pergunta para você é, para você, como é que tu sente essa transformação? Porque eu compreendo que você é um transformador social. Você impulsiona as pessoas. A arte, novo, ao ressignificar, a se compreender melhor, dentro das suas especificidades de atuação, não é? Então, transformar essa pedra em flor, no contexto aqui da poesia, como é que tu enxerga? O que é que isso impacta para tu, na tua prática? Pronto, uma vez perguntaram a Michelangelo, né? Como é que ele fazia as artes dele, né? De esculpir. Aí ele disse que tinha a pedra lá, ele só tirava a camada de cima, a arte já estava lá dentro, né? Então ele conseguia enxergar a arte, né, a obra de arte, dentro daquela pedra. Ele só fazia tirar o reboco, como diz, né? E a arte já estava lá. Quando eu vou fazer esses trabalhos, eu também vejo mais ou menos nesse parâmetro. Eu acho que existem blocos de pedras, né? E quando a gente fala pedra, é até no sentido mesmo de dureza, né? Sim. Existem pedras, blocos duros ali. E eu tento lapidar e perceber a arte que está lá dentro, né? E quando, claro, surgem essas poesias que eu te disse, então é porque tinha a arte já lá. Só precisou eu dar uma forcinha para que saia tudo isso, né? E grandes poetas já falaram sobre isso também. Tem que é músico, Vanderly, né? Vanderly tem uma... Poxa, não sei se eu vou lembrar agora. Alma Nua, que ele diz... Ó Pai, não deixe que faça de mim o que da pedra tu fizeste. E que a fria luz da razão não cale o azul da aura que me veste, né? Não deixe que façam de mim o que da pedra tu fizeste, né? Fizeste aquela pedra dura. Mas que a sociedade, o mundo, não deixe que faça de mim, né? Que eu possa ser outra coisa, né? Sim. Então, porque a sociedade, de certa forma, também nos torna duro, né? Porque nós sempre estamos competindo, nós sempre estamos querendo vencer, né? Então, às vezes, a gente tem que ser duro e não pode mostrar sensibilidade, né? Desmistificar, e principalmente isso também é duro, não é? Reconhecer esse processo, desmistificar isso, às vezes também é doloroso para o sujeito, não é verdade? Às vezes ele precisa de apoio, precisa de outros recursos, por exemplo, como nós estamos falando de poesia, às vezes é preciso esse recurso para que ele possa, na verdade, deixar fluir aquilo que ele quer brotar, aquilo que ele quer florescer dentro dele, não é? Quando a gente está falando isso dentro dessa perspectiva, não é verdade? Não, é claro.
que na verdade é uma construção que, deixa eu te explicar melhor, é uma construção que é difícil, porque eu trabalho com pessoas que receberam um contexto social muito duro, né? Só para você ter uma ideia, um dia desse eu estava trabalhando com um menino na unidade, e ele fez uma poesia maravilhosa. E depois que ele escreveu essa poesia, ele falou uma coisa muito dura, que eu não sei se foi em relação ao filho dele. Ele disse assim, mas se meu filho for homossexual, eu, tá, tipo assim, preferia que o menino morresse do que, né, tivesse essa orientação. Aí eu digo, poxa, existe uma sensibilidade de escrever, mas existe uma dureza social que está dentro dele, né? Então isso é muito interessante, porque a poesia, ela, com o tempo, ela vai te fazendo ver a vida com outros olhos. Sim. Mas no início é como se fosse um antagonismo, né? Entendi. Então ele está duelando entre a sensibilidade da poesia e a dureza de quem ele é. A vida pensada e é muito vida, né? Da pessoa. E é muito justo, e é muito interessante isso, porque, por exemplo, eu costumo dizer assim, eu nunca vi um poeta assassino, né? Quer dizer, eu só vi um poeta que matou alguém, que foi o antigo governador da Paraíba, Ronaldo Cunha Lima. Ele matou uma pessoa, ele era um grande poeta. Mas eu disse, ele matou porque depois que entrou na política, né? Mas é justamente isso. Por quê? Não que o poeta não possa cometer um crime, estou dizendo isso. Mas é que, de certa forma, você tem mais sensibilidade, você tem mais empatia, porque quando você vai escrever uma poesia, você tem que olhar muito a outra pessoa, né? E quando você começa a olhar muito a outra pessoa, de certa forma, você está exercitando a empatia em você, né? Então, é justamente isso. Então, hoje, a gente vê uns poetas, por exemplo, no meu ciclo de convivência, que admitem algumas coisas. Por exemplo, tem poetas que acham interessante ter uso de armas, por exemplo, né? Então, faz apologia a certas coisas. E eu acho muito interessante, porque o cara tem a sensibilidade, mas ao mesmo tempo tem a dureza, né? Mas por quê? Porque essa dureza é o contexto social de onde ele veio, sim, né? Sim. Toda a construção que ele teve na caminhada. E por mais que a poesia ajudou, ainda não conseguiu tirar o lado rude né, da situação. Isso é muito interessante. E por isso a importância, na verdade, da união de todos, dos profissionais mesmo, né? Porque, por exemplo, se tu tem essa sensibilidade para poder perceber isso, de repente você pode lançar para ele um outro olhar e ele também passar a refletir de uma outra forma, não é? Então, essa possibilidade de lançar ao outro uma oportunidade de reflexão sobre o seu meio, não é? E sobre tudo aquilo que ele vivencia. É importante também, digamos assim, dar a possibilidade também dele se empoderar de uma outra maneira, né? Edgar, estamos aí faltando 8 minutos apenas, né, da nossa live. E aí eu gostaria que você falasse um pouco aqui de como é que as pessoas podem conhecer mais o teu trabalho, né? Se elas podem adquirir aí a sua, né, todos os seus instrumentos de trabalho, como é que as pessoas podem fazer para adquirir, os contatos para poder encontrar você, porque eu sei que você também faz muitas apresentações, não é? Então, quais que são os melhores caminhos para esse contato mais diretivo com você? Já que a gente está aqui, né, nesse momento, acho que o Instagram é o inicial, então quem quiser pode mandar um oi lá, que eu passo tudo isso. Nesse momento de quarentena, eu estou fazendo muita videoconferência com escolas, então se alguém de escola entrou e quiser um trabalho, a gente pode ver. Tenho feito também muitos cordéis de casamento, de aniversário, enfim, de família, assim, eu tenho feito muito isso também. E pronto, é só lá entrar no Instagram do Poeta Edgar, que a gente conversa e vai pensando nas melhores formas. Aí eu passo o YouTube, passo o canal do YouTube, né, passo o WhatsApp, enfim. Ótimo. Olha, eu quero muito te agradecer, não é? Por essa oportunidade de nós estarmos aqui fazendo essa troca construtiva. Acho que as pessoas, né, a maioria aí, também está gostando da nossa live. Antes de nós finalizarmos, que eu vou pedir para que você possa finalizar, eu sei que você criou nesse momento, principalmente de pandemia, não é? Uma poesia chamada Isso Tudo Vai Passar.
Só que eu gostaria que Uhum. você encerrasse com ela, se você puder, claro. Mas antes de nós encerrarmos, né, eu trouxe também aqui para você uma reflexão de que o próprio Lenin, ele diz assim, né? A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Espero É de verdade. mim. E aí eu complemento da seguinte forma, que a gente lança para o mundo e o mundo lança para nós. Por que que eu estou dizendo isso para você? Porque você escreveu uma poesia chamada Gratidão. Inclusive, eu tenho aqui o seu CD, né? Fica comigo aqui, autografado. E Coisa nessa boa. poesia Gratidão, hoje eu é quem estou grata a você, não é? Então, aquilo que você lançou para o mundo, eu devolvo para você agora. E a sua poesia diz o seguinte: gratidão é entender que nem tudo é só amor. Perdoar quem te feriu, ser grato até na dor. Que a mágoa não te consuma, pois o sândalo perfuma o machado agressor. A gratidão é entender a mensagem de Jesus, que a ferida é a brecha por onde se entra a luz. Que eu entenda pela dor o sentido do amor, a rota que me propus. Então eu quero agradecer a você com a sua própria poesia, aquilo que tu Oh, lança, coisa boa. você também recebe, que é a gratidão, que é a gratitude, né? Então, nesse momento, eu já quero agradecer a todo mundo. Gostaria que você fizesse também os seus agradecimentos e finalizasse com poesia, se possível. Ah, agradeço a declamação. Nunca tinha visto alguém declamar essa minha poesia. Obrigado, Ana. Quero agradecer ao público, pessoal que, é, que me conhece, né? Luciana, acho que está sempre nas lives, agradecer a ela. Alguns professores, Deise, eu acho que entrou aí. Sim. Pessoal que me segue também, gratidão, gratidão, né? E se eu esqueci algum que passou aqui, que eu não vi, mas muito obrigado. E a poesia, isso tudo vai passar, né? Então vamos restar. Dá tempo ainda? Quantos minutinhos a gente tem? Nós temos 5 minutos. Vamos embora. Vamos lá. Diante dessa tragédia que faz o mundo chorar na luta contra o corona, que teme nos machucar, levante sempre a cabeça, de modo algum se esmoreça, isso tudo vai passar. Momento extraordinário estamos a vivenciar, onde um vírus invisível nos põe a se ajoelhar. O mundo fica temendo e os anjos assim dizendo, isso tudo vai passar. Nem tudo é somente trevas, a dor vem nos ensinar que a terra, esse ser vivo, precisava respirar. A natureza agradece e a vida clamando em prece, isso tudo vai passar. Conjuguemos o amor, aprendamos a amar, o egoísmo que há em nós não precisa em nós morar. Vamos dividir o pão e pedindo em oração, isso tudo vai passar. Nesse momento fraterno, pratique a ação de ajudar. Vibremos por cada irmão, não é hora de se abraçar, façamos a caridade, é o fim da desigualdade, isso tudo vai passar. Dor, lágrimas, sofrimento temos que vivenciar. É a reforma necessária para o mundo se curar. Tenhamos fé em Jesus, não lamento pela cruz, isso tudo vai passar. A névoa da ignorância, o vento faz dissipar, que possamos aprender para poder ensinar. E se vá a pandemia, fique só poesia, isso tudo vai passar. Isso tudo está passando. Esse instante é de orar. Perceber o coletivo, como podemos sonhar, é chegar da nova era, tenha fé, calma, espera, isso tudo vai passar. Quando a luz aparecer e o planeta se curar, vamos perceber o bem refletido em cada olhar. E a voz da bela esperança cantará como criança. O amor nunca vai passar. Então, isso tudo vai passar, menos o amor, né? Que Então, bom. fique a poesia para você. Ana, agradeço de coração mesmo, tá? E quando passar tudo isso, claro, projetos vão vir, a gente vai sentar novamente para trabalhar e sempre importar algo para alguém. Então, para os amigos que estão aí também, um grande abraço para todos e muito obrigado. Com toda certeza. Gratidão. Eu também quero agradecer a todo mundo, né, que teve aí a disponibilidade de assistir a nossa live, dizer que de fato tudo isso vai passar, não é? E se nós tivermos algum tipo de dificuldade de encararmos esse momento tão difícil, que nós possamos juntos e juntas nos ajudar para que tudo isso logo possa passar, não é? Então, gratidão a todos vocês, gratidão, Edgar. Então, até o próximo, até breve, não é? Logo, logo vamos nos É, encontrar. Obrigada. obrigado. Tchau, tchau. Grande abraço. Outro. Tchau.